E aí, moçada, tudo certo com vocês? Tudo legal? Então, de volta, começando mais uma semana no nosso pré-ENEM. E olha só, hein? Hoje nós estamos gravando essa aula, ou se você está assistindo aí ao vivo conosco, hoje é dia 24 de agosto, né, Paulo? 2 meses exatos para o Enem, moçada. 2 meses, 2 meses. Isso fora não feriado, fora... Né? Tem o 7 de setembro aí no meio, ou seja, não é nada, né? Passa Não é muito nada. rápido. Muito rápido, pessoal. Então, tá na hora daquele sprint final, tá na hora daquele momento em que você, olha só, você vai tentar dar conta dos últimos conhecimentos que você ainda tem dificuldade, que você já identificou ali um probleminha, uma necessidade de estudo maior, uma das áreas, ok? Então, se a sua redação ainda está deficiente, vai lá, treina, leia um pouco mais, escreva mais, tenha o contato do seu professor para corrigir a sua redação e te dar aquelas dicas certeiras aí nesse momento final. Ou se o teu problema é ciências da natureza, então se liga nas aulas, tá? Hoje a gente tem aula com o Paulinho, hoje a gente tem aula com o Welton de Física. Se teu problema está nas ciências humanas, então venha com a gente, venha ler os textos que a gente indica, vamos resolver as questões e ficar ligado nos temas. Se teu problema é linguagens, também fica esperto nas aulas do Marlos, fica esperto na aula do Francisco, hoje ainda de artes, ok? Está na hora de você se organizar para esse sprint final e fazer ele render, ok? Porque é isso, 2 meses passam assim. Legal? E o que a gente quer é ver você indo muito bem e conquistando os seus sonhos lá no Enem. Então vamos lá? Vamos trabalhar, né? Vamos começar a semana com uma questãozinha que parece ser difícil de ciências humanas, mas eu vou te mostrar que, sendo um bom leitor, a gente resolve a nossa vida com ela, tá bom? Olha só, eu vou pegar uma questão da prova de 2012, ok? Da prova oficial de 2012, e que vai trazer o texto de um filósofo alemão contemporâneo muito importante nas ciências humanas atuais. O nome dele é Jürgen Habermas, ok? Vou mostrar o nome para vocês ali se vocês quiserem anotar. Mas o pulo do gato dessa questão é: a gente vai ler o texto, ele parece ser difícil, você vai ver o nome de um filósofo, aí as coisas vão parecer todas truncadas, todas difíceis de interpretar, mas é aquilo que eu venho dizendo para você. Se você manja do que o Enem quer na prova, se você é um bom intérprete de textos, você vai você resolveria, melhor dizendo, essa questão de uma maneira muito tranquila, porque o tema dela é democracia, um tema que a gente vem tratando aqui em diversas questões, porque é um tema clássico do Enem, que aparece em diferentes formatos e vai aparecer na prova de 2015. Anota aí no caderninho do Leonardo. Democracia é tema fatídico do Enem, beleza? Vamos ver como esse tema caiu aqui na prova de 2012. Legal? Então deixa eu abrir para vocês ali a questão. Tá lá, ó. Questão 9 do caderno azul oficial. E vem aquele textão que nos dá medo, que nos... né? Que se você não está bem preparado, se você não está emocionalmente tranquilo para a prova, vai te fazer suar, vai te fazer assim ficar... Ufa! O que eu estou fazendo aqui? Então vamos lá, vamos ler com calma. Na regulação de matérias culturalmente delicadas, olha aqui que tema, que expressão interessante de a gente grifar e conversar sobre ela. Como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e privada. Em tudo isso reflete-se a miúde
apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos, ok? Então, deixa eu grifar para vocês aqui o fim do texto, porque ele é importante também. Então, deixa eu conversar um pouquinho com vocês para a gente ir interpretando esse texto com calma. Temas culturalmente delicados. O que você entenderia por essa expressão? Se você continuou a leitura atenta comigo, você viu ali que o autor foi exemplificando o que ele quis dizer com temas culturalmente delicados. Então ele cita ali as normas do direito penal e dá como exemplo o aborto. Pronto, é isso, pessoal. Temas culturalmente delicados são esses temas polêmicos, são esses temas que toda vez que você abre um jornal, que você abre uma revista, que você visita um site, que você assiste um telejornal, esses temas estão sendo discutidos na mídia por autoridades, ok? Por agentes de movimentos sociais, por agentes do governo, por especialistas que estudam o assunto, estudam sob diferentes maneiras, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre o aborto, não são só sociólogos que falam sobre o assunto, mas também são médicos, ok? São autoridades de diferentes igrejas, ok? De diferentes concepções religiosas. Se nós falamos sobre drogas, você tem aí psiquiatras entrando na conversa, você tem químicos, por exemplo, como Paulo entrando na conversa, ok? Nos iluminando sobre as diferentes esferas, razões, fatores desses mundos. E eles são polêmicos por quê? Porque nós não temos, anota aí, ó, todo tema socialmente polêmico, porque não há, todo tema que é socialmente polêmico, ele é assim porque não há um consenso na sociedade sobre ele. Então, o aborto, você tem uma série de movimentos sociais no Brasil hoje que são a favor da legalização do aborto. E, sobretudo, né, vamos lá, boa parte desses movimentos sociais são a favor da legalização do aborto porque eles entendem que a mulher deve ter o direito de decidir tudo aquilo que concerne ao seu próprio corpo. É isso que esses movimentos sociais dizem. E é por isso que eles defendem a legalização do aborto. No entanto, há toda uma outra esfera da sociedade que diz que não, que diz que o aborto ele deve ser mantido proibido, porque desde o momento em que o óvulo da mulher foi inseminado, você tem uma vida ali. E a partir do momento em que esse ovo, esse zigoto se constituiu, pronto, você já tem uma vida. E retirar essa vida seria contra o direito dessas pessoas por vir. Legal? E também há toda uma outra matriz social aí que defende as questões religiosas, né? Porque, segundo certas concepções religiosas, o ser humano não pode tirar a vida e nenhum sistema penal e nenhum sistema jurídico pode conceber a retirada da vida. Então, enfim, é um tema que é discutido constantemente. Eu estou dando o exemplo do aborto aqui porque é um exemplo que o texto deu, mas a gente poderia falar, por exemplo, da redução da maioridade penal, um tema super polêmico aqui no Brasil. A gente poderia falar sobre a legalização do porte de drogas, ok? De algumas substâncias psicoativas que, inclusive, se você está fazendo aquilo que nós pedimos para vocês, que é se manter ligado na mídia, você sabe que o STF, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, nessas últimas semanas, vem discutindo o tema. E, de repente, pode sair dali uma decisão que, de fato, legaliza o porte de drogas aqui no país. E as coisas vão mudar, vai ter um impacto substancial nas nossas relações sociais. Ok? Então, todos esses temas polêmicos, aqui vem o fim do texto que eu grifei para vocês. E aí você vai entender o argumento do autor, ok? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa interpretação do texto. Vamos reler a frase para lembrar dela? Venham comigo. Léo, por favor, Paulo. Eu acho que é bacana, que né, você falou bastante as definições do aborto,
Só para ter uma ideia aí, já tem muitas relações bacanas para cair numa redação. Nossa! Né? Que você falou agora, já caiu, mas pode ser que caia de novo, do aborto. Também alguma coisa falando sobre a posição da família dos concórcios semelhantes ao matrimônio. Né? Alguma coisa que poderia ser cobrada em relação como que está o matrimônio hoje, né? no Brasil, no mundo de modo geral. Claro. Né? Como é que são as relações familiares, pai, mãe, filhos. Né? Como é que a sociedade está vivendo hoje essa montoeira de filhos que estão sendo, né, jogados, aí vamos dizer, entre aspas, o pai está numa casa, a mãe está na outra, os pais separados. Então isso mexe com o psicológico da criança, acho que vale a pena, né, o aluno sempre ficar nessas expressões, eu acho que mais tranquilas, né, as delimitações das esferas públicas e privadas, como que isso pode interferir na sociedade, acho que são tópicos aí bem pertinentes para ser cobrado uma boa de uma redação. Nossa, são temas interessantíssimos, Paulo, muito bem lembrado. E essa parte do texto que o Paulo grifou, ela é muito interessante para você entender a nossa sociedade contemporânea, que são esses limites entre o público e o privado. Porque é isso, né? Até onde vai as nossas concepções públicas? Né? Até que ponto as decisões do Estado ou as decisões sociais coletivas podem impactar a nossa esfera privada? Né? Quando a gente fala sobre matrimônios, é interessantíssimo a gente pensar nessa relação. Porque é isso, né, pessoal? Peguem o divórcio, por exemplo. Há 50, 60 anos atrás ele era proibido. Hoje ele se tornou comum. Agora, se você concorda ou não, se você acha certo ou não o divórcio, é uma decisão individual sua. Agora, o Paulo nos lembra que isso mexe com as relações familiares, com a forma como as crianças vão ser criadas. Então, de repente, aquela história da primeira parte do século XX, da criança ter uma casa, um relacionamento entre os pais super estável, hoje não. Hoje ele vive, né? De quem é a guarda? As crianças podem passar por esses dramas sociais, de quem é a guarda da criança, né? Dessas decisões que são sempre jurídicas também, de vai passar o final de semana com o pai, vai passar o final de semana com a mãe, quem vai pagar o quê? Então são todos esses rearranjos familiares que também são polêmicos e que impactam as nossas vidas. Então fica aqui uma dica para você de base de sociologia, muito bem lembrada pelo Paulo, e que pode aparecer na sua redação, e aparece na sua vida constantemente. A nossa vida privada, o nosso mundo particular, ele está diretamente conectado, interrelacionado, influenciando mutuamente a esfera pública. O que é decidido em termos públicos, estatais, sociais, impacta na sua vida e vice-versa. Perfeito? Então, é por isso que o Enem, de um modo geral, quer o quê? Quer nas suas provas estimular a cidadania e a democracia. Em outras palavras mais simples, a participação do indivíduo na esfera pública. Por quê? Porque quanto mais pessoas participando na esfera pública bem informadas, conscientes dos seus interesses e do que está sendo discutido, mais legítima vai ser a nossa democracia. Perfeito? E melhor vai ser a vida dessas pessoas, porque elas estão tentando, elas estão negociando, elas estão agindo para mudar as suas vidas de acordo com os seus interesses. Né? Ninguém muda a vida própria, a vida individual, se não houver mudanças sociais também. Maravilha? Agora, toda essa conversa, ela vai ser impactada pelo quê? Pela frase final aqui do texto. Ela é chave para você entender o argumento do Habermas. Leiam lá comigo. Olha lá, ó. O autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Ou seja, o Habermas está dizendo que na regulação desses temas delicados, dessas polêmicas, alguém está ganhando. Claro, porque a polêmica está aberta na sociedade, está todo mundo discutindo, está todo mundo debatendo, está todo mundo conversando, mas leis foram estabelecidas.
ok? Regulamentos foram determinados. E quem determinou esses regulamentos? Foi quem ganhou o debate? Foi quem apresentou o argumento mais racional, o argumento mais cientificamente comprovado, o argumento mais qualificado? Não. É quem? É quem tem o poder. É quem está majoritariamente na sociedade. Ou seja, vamos lá. Para voltar com o aborto. A questão do aborto no Brasil, ela hoje, a lei que define o aborto é determinada por quem é culturalmente majoritário neste país, que são as concepções religiosas e certas concepções médicas. Os movimentos sociais que pedem a legalização do aborto, dizendo que isso é direito da mulher, são concepções minoritárias em nossa sociedade. Outro exemplo, quando nós falamos de união civil entre os homossexuais, né, nós temos tantos problemas porque a lei ainda é determinada por concepções, olha só o termo que eu vou usar aqui para você, por concepções heteronormativas, ou seja, concepções que normalizam, que normatizam, que regulam a sociedade pela concepção heterossexual. Perfeito? Então, moçada, quem ganha a luta do poder é sempre quem está lá no poder, ok? Por isso que os movimentos sociais, eu já falei isso para vocês aqui, eles estão constantemente em embate contra o Estado, em embate contra essas concepções culturalmente dominantes. É só assim que eles vão conseguir fazer com que sua voz, com que os seus interesses sejam escutados e considerados na esfera pública. Ok? E é sobre esse grande tema que a democracia trata. Porque anota aí, ó, uma boa democracia, fazer uma boa democracia, isso é interessantíssimo para uma possível redação, como Paulo nos lembrou. Uma boa democracia, ela não é só a vontade da maioria, mas também é a participação da minoria, ok? Então, a democracia é a maioria ganhando, 50 mais 1 leva? Perfeito, isso é a democracia no seu sentido prático. Agora, só porque a maioria ganhou, a minoria então vai ser silenciada, vai ser negada, vai ser simplesmente excluída, como se os seus interesses não fossem considerados? Não, pelo contrário. A democracia, ela demanda uma participação de todos, de toda essa diversidade social que as nossas sociedades apresentam, se colocando no debate público. Ok, se a maioria ganha, por outro lado, a minoria tem que participar e, mais importante, tem que ser escutada. Então, pessoal, olha só como continua o texto do Habermas e como a questão é colocada para nós. Voltemos lá ao texto. Deixa eu passar o slide. E ele continua assim, ó. Por causa de tais regras implicitamente repressivas, ok? Que nos coagem, que nos coíbem, que nos fazem obedecer, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas pela cultura da maioria. Pronto, né? Interessante você perceber o que o Habermas quis dizer, ilustrando o argumento dele, no que acontece, por exemplo, com a questão dos homossexuais, mais uma vez. Né? É um exemplo muito claro, muito nítido, e é por isso que eu uso ele sempre aqui. Se os homossexuais estão lutando pelos seus direitos, estão lutando para conquistar essa igualdade que existe na lei, mas não existe na prática, ora, essa cultura repressiva, dominante, faz o quê? Faz com que esses conflitos entre pessoas que não querem esses direitos dos homossexuais, pessoas que discordam da homossexualidade,
entrem em conflito cultural constante com quem afirma os direitos dos homossexuais, com quem pede os direitos dos homossexuais. Exemplo muito claro é o que a gente vê acontecendo constantemente por aí, não só como conflito cultural, mas como um conflito físico mesmo. Né? Vocês lembram, alguns anos atrás, ali em São Paulo, capital, era muito comum, ou aconteceram vários casos, de pessoas quebrando lâmpadas em cima de casais homossexuais andando pelas ruas. Ou acontecendo umas coisas absurdas, assim, como... isso foi um caso que aconteceu no Brasil. O pai e o filho, eles estavam caminhando abraçados e eles foram atacados na rua, porque entenderam que eles eram um casal homossexual. Se eu não me engano, um deles chegou a perder parte da orelha, de tanto que apanharam numa situação como essa. Então, são esses conflitos culturais, são esses conflitos físicos que eclodem, que vazam dessas, né, do fato de essas minorias nunca serem escutadas, representadas significativamente no debate público. Ok? E, ora, uma boa democracia vai acontecer quando essa minoria tem o seu direito de participação e tem o seu direito de existência respeitados. Ok? Então, isso é concepção básica de democracia. A democracia é a maioria ganhando com a minoria participando e sendo respeitada no debate. Se a minoria não fala, não temos uma democracia. E, infelizmente, é o que a gente vê acontecendo no Brasil muitas vezes na prática. Perfeito? Então, observou como um texto muito difícil? Se você manja dos conceitos básicos de sociologia, de política até mesmo, como esse de democracia, você interpreta o texto e captura ele. E aí você faz o que você quiser com ele. Ou seja, em linhas gerais, o que eu estou te dizendo, você não precisa conhecer de Habermas para resolver essa questão. Ok? Se você for fazer filosofia, se você for fazer ciências sociais, se você for fazer história na universidade, enfim, se você for para ciências humanas, aí sim, vamos ler Habermas. Vamos nos aprofundar no texto bem difícil desse filósofo alemão contemporâneo. Mas, para fazer o Enem, meu querido, minha querida, basta saber ler. Vamos continuar com a questão? Olha lá, ó. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo, olha aqui, ó, encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança o quê? Como é que esse argumento do Habermas a respeito dos direitos das minorias vai ser representado nas democracias contemporâneas? Pela secessão. O que é secessão? É divisão, ok? É separação. Não. Divisão, separação, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos? Não. Quando a gente fala de separação, a gente não está falando de democracia. Democracia é quando todos se colocam no mesmo debate, ok? Então, você já mata essa alternativa pelo começo dela. Se liga, bom leitor. Continuando lá. B. A reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida em torno da coesão. Olha aqui, ó, olha o problema dessa alternativa. Em torno da coesão de uma cultura pública nacional? Não, nós não queremos uma cultura única, nós não queremos uma cultura só. As pessoas são diferentes, a sociedade apresenta diferentes interesses. E esses diferentes interesses vão sempre existir. A questão é, todos esses interesses podem participar do debate público? Efetivamente participam? Perfeito? Não se trata de determinar uma cultura única, trata-se de determinar leis que respeitam a todos. Maravilha? Voltamos lá. C. A coexistência das diferenças. Opa, começou bem. Coexistência das diferenças. As pessoas são diferentes, mas sabem viver em conjunto. Considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento,
Olha só, se submeterem ao debate público. Ou seja, essas culturas dominantes se submetem ao debate público, escutam o diferente, escutam a minoria, cientes de que estarão vinculados, aqui sim, à coerção do melhor argumento e não do poder. Opa, nada de errado com a C. Continuamos a nossa leitura. A autonomia dos indivíduos. Como assim autonomia dos indivíduos? E a sociedade? Cadê? Ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de sua origem. Errado. Isso aqui você mata com aula zero de filosofia e sociologia. Nenhum indivíduo está descolado da sociedade e vice-versa. Essa autonomia ela é sempre uma ilusão, em alguma medida. O desaparecimento de quaisquer limitações, como assim? Tais como linguagem política. Então não vai haver freios, não vai haver leis. Sempre deve haver em toda a sociedade um freio para os interesses individuais, alguma limitação para a nossa ação. Por quê? Porque a gente vive com outras pessoas, meus queridos, não adianta. Aceite a frustração de não conseguir realizar os seus desejos a hora que você quer. É assim que a gente cresce e vira adulto. Legal? Então, chegamos na resposta. A resposta é a alternativa C. Beleza? Tranquilo? Vamos matar mais uma? Mais uma bem bacana. Vamos lá. Olha só, essa aqui é bem interessante porque ela vai tratar de discriminação e de preconceito pela ótica dos gordinhos e das gordinhas. É um problema nas escolas isso, né? Se você aí lembra dos seus anos de educação fundamental, lá no 5º, no 6º ano, você era o gordinho, a gordinha, tinha os amigos gordinhos e gordinhas, e como isso era um problema, né? Porque muita gente pegando no pé dessas pessoas, se incomodando. Infelizmente, pessoal, o jeito que o nosso corpo é sim fonte de preconceitos e discriminações. E a gordura, o excesso de peso, ele, numa sociedade que tem como ideal o corpo grego de atleta, o corpo forte, o corpo esbelto, ok? Vai ser um problema. Então, é claro que há questões aí de saúde relacionados à gordura. Os médicos, os nutricionistas sempre levantam esse ponto, né, Paulo? A gordura, o pessoal está até mudando já, os manequins, viu uma reportagem que eles estão mudando agora, em vez de que nem você falou, o deus grego, né, agora já estão colocando uma saliência já. Verdade. Porque, na verdade, ele não existe, né? Aqueles manequins absurdamente magros, eles não existem. E muitas mulheres reclamam disso, e, aliás, muitas marcas de produtos de beleza e tal vieram com esse tipo de propaganda, né? Tentando dar margem à mulher que realmente existe. Que pode ser também outro tema de redação, né? O bullying na escola. E essa relação entre a publicidade, a mídia e a verdade. Porque sempre nos apresentam um corpo maravilhoso que, na verdade, não existe, né, pessoal? Que, na verdade, ou ele foi completamente fabricado por cirurgias plásticas, ou ele foi ali, ó, na imagem da TV, na imagem do site, na imagem da propaganda, completamente refeito por Photoshop e esses diferentes aplicativos, programas de remodelação de imagens. Então, pessoal, se por um lado a gordura é um problema de saúde, de acordo com os médicos, por outro lado, ele também é um problema. Todo o preconceito e a discriminação com os gordinhos e as gordinhas é um problema de preconceito e discriminação puro, simples, né? Eu pareci redundante aqui, mas não há como você explicar. É por puro preconceito, é por pura discriminação que gordinhos e gordinhas, por outro lado das questões de saúde, sofrem bullying na escola ou vão sentir aí alguns preconceitos na sua vida profissional, ou até mesmo dentro da família, infelizmente, né? E é disso que essa questão vai tratar. Novamente, o tema do Enem é preconceito e discriminação.
vai cair no Enem de 2015. Preconceito e discriminação. Sobre o que a gente não sabe. Em 2012, foi o que eles chamaram de cultura lipofóbica. Este medo dos lipídios, né, Paulo? Este medo das gorduras. Vamos ver como o texto vai? Olha só, rapidinho. Nossa cultura lipofóbica, ok? Essa cultura com medo de gordura, muito contribui para a distorção da imagem corporal, gerando gordos que se veem magros e magros que se veem gordos, numa quase unanimidade de que todos se sentem ou se veem distorcidos. Engordamos quando somos gulosos. Isso existe, né, pessoal? Quantas meninos também, né, comem, só que os meninos falam menos, as meninas falam mais. Comem alguma coisa e um segundo depois já estão, ai meu Deus, eu estou engordando, eu estou horrível, ai eu preciso. E isso virou um problema de saúde, porque muitas pessoas fazem o quê? Elas ficam se sentindo tão culpadas que elas vão no banheiro e forçam o vômito. Ou seja, é muito... Eu estou rindo para não chorar, porque é muito estranho. A pessoa vai lá e se mata comendo banha e comendo açúcar. E um segundo depois vai para o banheiro e vomita tudo. São os problemas de anorexia, os problemas de bulimia, extremamente preocupantes nas gerações mais novas aí. Legal? Continuemos o nosso texto. Engordamos quando somos gulosos. É pecado da gula que controla a relação do homem com a balança. Todo obeso declarou um dia guerra à balança. Para emagrecer é preciso fazer as pazes com a dita cuja, visando adequar-se às necessidades para as quais ela aponta. Ou seja, aceite o seu corpo e, a partir daí, se você quer mudá-lo, faça algo. O texto apresenta, olha só, daí vem o termo super sociológico, né? O texto apresenta um discurso de disciplinarização dos corpos. Isso aqui, pessoal, vem da obra de um filósofo francês muito importante chamado Foucault. Que tem como... Mas para que falar do Foucault? Para que entrar na obra do Foucault? Não é só para confundir a tua cabeça? Não. O que é disciplinarização dos corpos? São essas ideias sociais, são essas ideias públicas que estão na mídia, que estão aí nas conversas, que estão na maneira como as pessoas se relacionam umas às outras, que fazem com que a gente fique correndo atrás de um corpo que a gente nem sabe muito bem se a gente quer ele. Né? Por quê? Porque estão ali, ó, dizendo pra gente que é aquele jeito. Ora, estão te disciplinando, estão te dizendo que corpo ter, e você precisa ir atrás dele por meio de uma regulação da sua alimentação e do seu estilo de vida. Tá bom? Ora, então, volta lá, ó, só para fechar a questão, te mostrar a alternativa correta. Estão aí, ó, as 5 alternativas, e com uma leitura muito calma e tranquila, você acha a D. Ora, como é que você disciplina esses corpos? Botando a culpa na pessoa, associando obesidade à fraqueza de caráter. A pessoa é gorda por quê? Porque ela é fraca, porque ela não sabe se conter, né? Porque a culpa é dela. Tá bom? E é daí que vem a origem de todo o preconceito contra gordinhos. Essa má adequação social é porque entende-se que o gordinho é gordinho porque ele quer ser gordinho. Porque ele não vê problemas nisso. Porque ele é fraco de caráter. E qual é a base de toda essa questão aqui para o Enem? Ora, vamos ser respeitosos e aceitar as diferenças. Ok? Vamos nos entender com os nossos corpos e conviver com eles. Caso a gente queira mudar, que essa mudança surja de nós e que a gente não imponha mais dificuldades ainda em cima dessas pessoas por essas nossas concepções discriminantes e preconceituosas. Tá bom? Então, fica a dica aí. Eu adoro dar aulas do Enem porque ele é bem bom, não só em termos de conteúdo, mas para dicas de vida, né? Sempre muito saudáveis, sempre muito interessantes para a nossa vida social. Tá bom? Até mais, pessoal. Daqui a pouco o Paulinho vem aí com vocês. Tchau, tchau.